Sejam bem-vindas, mulheres, ao podcast Com Propósito Só Delas. Nessa temporada 1 que nós estamos discutindo o autoconhecimento e o reconhecimento do nosso potencial. Lembrando que nessa primeira temporada todinha, nós vamos estar aqui, eu, Lilian Rosa, e Glória Gomes, do Espaço Gaia Luz e do projeto Dando Voz no coletivo Todos da Fraternidade. E o tema de hoje do nosso episódio é Minha História Importa, o poder das experiências vividas. Eu sou historiadora de formação e uma das coisas que a gente mais discute é as experiências constroem as sociedades, constroem os indivíduos, e é a partir dessas experiências que nós construímos também o nosso horizonte de expectativas, aquilo que a gente espera para o futuro. E no plano do indivíduo, no plano da mulher, é assim também, Glória? É assim, exatamente, né? Esse corpo, né, essa pele, né, toda essa vestimenta terrena aqui que a gente usa, ela carrega todas as histórias que nós vivemos, desde a vida intraútero. E nós somos construídos, a nossa personalidade, ela se constrói conforme tudo que nós vivemos, desde o útero até a idade atual, principalmente até os 7 anos de idade. Então, a infância ela é extremamente importante no desenvolvimento do caráter do indivíduo. E aqui chamando de caráter algo que seria mais reconhecido como personalidade, que seria a forma de sentir, de pensar e de agir desse indivíduo. Isso nós carregamos para sempre. Então, a nossa história nos formata. E interessante lembrar que ela nos formata psiquicamente, mas também os nossos corpos. Eles são desenhados de acordo com os estímulos que recebemos do nosso externo. Sendo primeiro mãe, depois pai e depois o restante da sociedade. E essa história, quando formata, ela imprime na gente as formas como a gente reage em relação ao mundo, né? Exatamente. Como que a gente vai reagir em relação às experiências que a gente vive de relacionamentos, por exemplo, né? Então eu fico pensando assim, Glória, a gente falou no episódio passado, pessoal, muito forte sobre autoconhecimento, né? Que é importante se autoconhecer. E aqui, nesse caso, talvez a questão do autoconhecimento seja mais uma vez fundamental. Sempre. Não é? Porque não adianta eu negar a minha história. Não é não? O que você acha disso? Não adianta eu fingir que ela não existiu, né? Exatamente, Lília. Porque ela está tanto gravada no inconsciente, tudo que ocorreu com a gente, quanto gravada nos nossos corpos físicos. Vamos reler no microfone. Tem importância, quanto gravada nos corpos. Então, o nosso corpo conta a nossa história. Então, até às vezes tem pessoa que tem experiência de receber massagem ou receber algum toque em algum lugar do corpo, ela tem uma reação over, ou ela chora, ou ela se assusta, e não era para tanto. E isso mostra que ali está estagnada uma experiência dolorosa dessa pessoa. É uma experiência traumática. Isso é muito legal de entender, Glória, porque quando eu sou educadora e quando a gente trabalha no nível da educação formal, lá no início na educação infantil, uma das primeiras atividades é o eu. Exato. É o eu. É a criança se reconhecendo enquanto indivíduo, mas sempre em relação ao outro. A criança enquanto indivíduo em relação à sua família, à sua casa, em relação à sua rua, à sua comunidade. E aí todas as atividades de brincar e de interações durante a infância, lá na educação infantil, elas são no sentido de proporcionar um despertar e um desenvolvimento desse eu saudável. Como é que é isso na vida adulta? Como é que a gente traz isso agora para as nossas mulheres de Gaia, mulheres de todos na fraternidade, mulheres do Dando Voz e mulheres todas elas que estão nos ouvindo? Como é que a gente traz isso para agora? Todas nós. Lá nós estamos falando, você falou de uma instituição. Então, a instituição, os educadores estão preparados para estimular esse desenvolvimento de uma maneira saudável. Aqui, no dia a dia, já é o contrário, né? A gente nem sempre está ao lado de pessoas que vão pensar no que vão nos causar. Né? A responsabilidade afetiva é muito pequena. Né? Nas instituições esperamos que esteja melhor isso do que na vida social.
Então, aí é onde a mulher pega os recursos que ela tem interno, onde o ser pega os recursos internos que teve. Como é que aquela criança, e não é ficar pensando, porque é automático. Então, como que essa criança reagiu, por exemplo, a um olhar frio de uma mãe? E agora ela está ali diante do chefe, da chefe, e essa pessoa tem o mesmo olhar. A reação instantânea é a mesma reação interna, porque aquela pessoa está te provocando algo que sua mãe te provocava. Inconscientemente é impossível, se não tiver autoconhecimento, você não ter a mesma reação que a sua criança tinha. E essa reação pode ser emburrar, pode ser gritar, pode ser xingar, pode ser sair correndo, pode ser congelar. Né? Isso, quem está ouvindo, vai começar a se perceber nessas situações, né? E dentro do que dá para fazer é sentir algo esquisito. A Lília me olhou de um jeito que eu não sei o que que é. Respira e não faça nada naquele momento. Porque o que você fizer naquele momento pode te prejudicar. Porque naquele momento você está conectado com algo da tua criança. Então respira, dá um passinho para trás, toma um golinho de água, pensa, volta para o seu lugar adulto, ela é minha chefe, eu não posso mandar ela para aquele lugar, vou perder o emprego. Isso vale para todas nós, em todos os empregos, em todas as situações na vida. Não vou xingar o motorista do Uber, o motorista do ônibus. Não vai resolver nada. Isso é uma criança tomando atitudes que ela tomaria enquanto com os irmãozinhos, com os coleguinhas, ou até com a própria mãe. Então respira, pensa, eu sou adulto, o que eu preciso fazer? Não é fácil, né? Não é um exercício fácil, mas é um exercício possível. Desde que a gente tome a decisão de estar atenta ao que estamos sentindo. E aí isso tudo, essa, como você disse, é a nossa história, né, que nos construiu, ela também só não construiu com os traumas. Nós temos da nossa história as nossas superações. Então, quantas pessoas que estão nos ouvindo, especialmente nossas assistidas, que têm uma história infantil muito pesada, muito triste. Mas é só olhar para elas e lembrar que hoje elas são adultas, elas têm filhos, elas conseguiram sobreviver a tudo isso. Então, existiu ali superação. E aí, eu quero lembrar, para quem não assistiu o primeiro episódio dessa temporada, eu vou deixar o link aqui na descrição, volta lá e assiste. Lá nós contamos um pouquinho que o podcast Com Propósito Só Delas, essa temporada nova do podcast Só Delas, é parte de um programa chamado Todos na Fraternidade, em que nós acompanhamos um grupo de mulheres que fazem o curso, promoção humana, mas também um trabalho com a glória de empoderamento, de autodescoberta. A gente se encontra todo mês com esse grupo de mulheres e vocês, mulheres, estão aí nos ouvindo desse grupo, um grupo maravilhoso. Então, esse podcast é para elas, mas não só para elas. É para todas nós e todos nós que queremos um pouco entender as nossas emoções e lidar com isso. Glória, vamos pensar o seguinte agora. É importante validar as vivências que nós tivemos, né? O que significa, a gente fala muito isso, validar suas emoções, validar suas vivências, validar a sua dor. O que isso significa na prática? Explica pra gente o que significa esse termo que está sendo tão usado, né? Validar as experiências, as emoções, os sentimentos. Sim. Seria realmente aceitar isso. Ah, eu tô com raiva? Ok, eu tô com raiva. Não adianta disfarçar. Mas o que eu posso fazer com essa raiva? Eu estou validando a minha raiva, eu não estou camuflando a minha raiva. Eu não tenho direito a chegar e socar uma pessoa, porque não é sobre ela, é sobre mim, é sobre o que ela causa em mim. Então, validar os seus sentimentos, sejam eles bons ou negativos, é compreender que somos humanos, que vamos sentir muitas coisas. Então, estou com saudade, assim como estou com sede, estou com fome. São reações fisiológicas que não tem como negar. Não dá para segurar xixi um dia inteiro. Então, as emoções, elas são a mesma coisa. Porém, nós somos treinados a não fazer contato, porque nós acabamos nos enquadrando no certo e errado que a sociedade colocou, que os nossos pais colocaram, que a religião colocou, que o sistema educacional colocou, e a gente acaba camuflando tudo que a gente sente, mascarando. E não é porque é certo ou errado, é o que é.
E aí, esse é tema do próximo episódio, quando nós vamos falar dos papéis sociais e da importância da gente se compreender diante de todos esses papéis, né? Reconhecer os desafios de todos os papéis. Glória, não é fácil a gente olhar para a nossa própria história, né? É uma dor, né? Porque todos nós somos feitos das cicatrizes, né? Das cicatrizes deixadas. Então, o processo de cura tem a ver com o olhar, mas também tem a ver com o desapegar, né, dessa dor que a história traz para a gente, né? Olhar para ela com certo, assim, com uma certa tranquilidade. Eu não digo distanciamento, mas uma certa tranquilidade. Aconteceu sim, fez parte. Mas o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Exato. Né? O que eu vou olhar para o futuro? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as nossas mulheres. Qual é a semente que elas podem plantar lá no dia a dia delas para trabalhar a sua história de vida de uma maneira saudável? Aquela tarefa de casa, né? Aquela sementinha para cultivar em casa ao longo do mês, para pensar um pouco em como valorizar a história. Lembrar primeiro que nós somos o que a nossa história construiu. E do valor que é ter sido resiliente, ter tido superação para estar hoje aqui, né? Em pé, né? Vivendo todos os dias uma vida minimamente saudável, porque todas nós estamos aqui, estamos interagindo, então tá ok. Temos recursos para fazer melhor daqui para frente. Então, vou passar um exercício. Por favor, tá? Um exercício né? de constelação. Né? Eu oriento que quem estiver nos ouvindo, que estiver sentado em pé, coloque os 2 pés no chão, ficando em contato com o presente, com aqui e agora. Né? E dá aquela respiração profunda, para vir para dentro, para tirar essa coisa de ficar espalhado. Feche seus olhos, traga as 2 mãos no seu coração. Respira mais uma vez. E pense que atrás de você está o seu passado. Na sua frente está o seu futuro. E o passado serve para nos impulsionar para o futuro. Então, dentro de você, mentalize seus pais nas suas costas e um grande sol na sua frente. E mesmo que você não tenha conhecido seu pai ou não tenha sido criado por eles, os pais biológicos sempre vão existir dentro de nós. E seja qual tenha sido essa história, quando nós somos geradas, naquele momento existiu amor, para que a nossa alma pudesse vir. Então, eu quero que você se vire de costas e agradeça a seus pais pela sua vida. Querida mãe, querido pai, eu agradeço a vocês por terem me dado a vida. Foi como foi. E abaixe a cabeça, porque sempre seremos menores do que os nossos pais. Respire fundo e agora se vire de frente para o futuro. Respire fundo, trazendo essa energia de vida, porque a vida nos espera. Nós que caminhamos em direção a ela, tomando posse, e a cada dia nós construímos o nosso futuro. Respire fundo e diga: eu recebo a vida dentro de mim. É isso. Muito bom, Glória, muito bom. Muito obrigada, foi maravilhoso esse episódio. Continue conosco, tanto você que está conosco lá no Todos na Fraternidade, no Dando Voz, como você que está nos assistindo. São episódios preparados com muito carinho para atingir todo mundo que está precisando ouvir. Nós terminamos aqui convidando você para o próximo episódio, que vem por aí logo, muito em breve. A gente termina com um beijo no coração e agradecendo a vida e agradecendo o momento que a gente teve aqui hoje. Lembrando, tchau, gente. Foi como foi. Tchau.